É um enorme prazer contribuir com essa discussão para um evento tão importante quanto a COP30. Faz 25 anos que eu decidi sair do Rio de Janeiro, viver na Amazônia. Não é fácil, em 10 minutos, encaixar 60% do território brasileiro nessa fala, mas, ao longo desse tempo, eu pude conhecer diversos lugares na Amazônia brasileira e de outros países e pude perceber que você tem duas Amazônias, dentro dessas várias Amazônias que nós temos. Uma Amazônia que se desenvolve com negócios cada vez mais estruturados, mais conscientes, mais respeitosos nos cumprimentos à regra, seja do setor mineral, seja da pecuária e tantos outros que evoluem significativamente, inclusive na indústria, a exemplo de duas usinas hidrelétricas que a ministra Isabela enfrentou a paralisia do setor ambiental e permitiu que esses investimentos ocorressem no Rio Madeira e hoje tivéssemos dois grandes equipamentos estruturantes para a economia brasileira em Rondônia, gerando energia limpa. E uma outra Amazônia que anda para trás, uma Amazônia presa a uma lógica de que aquela região deve ser um santuário e não destino de investimentos. São 30 milhões de brasileiros, 772 municípios, que convivem com um atraso secular de uma agenda não superada na Amazônia. Converse com qualquer prefeito, ele ainda está discutindo pavimentação, saneamento e iluminação pública. Isso é uma agenda superada pelo mundo desenvolvido no final do século XIX, e isso impõe à Amazônia uma agenda de atraso que precisa urgentemente ser superada. Outro dado importante é reconhecer que 70% dessa população vive nas cidades amazônicas. Então, a agenda de conservação da Amazônia necessariamente é a agenda econômica, mas também olhando para as cidades numa agenda de superação desses atrasos, mas de preparação dessas cidades para a resiliência e a adaptação climática. E isso fez com que o setor privado da Amazônia, por meio das federações de indústria, da qual eu tenho a honra de presidir uma delas, decidiu criar um movimento chamado Instituto Amazônia Mais 21. É nossa organização, temos aqui o Rodrigo como investidor, como sócio dessa iniciativa pela Tereos, buscando identificar, como disse o governador Helder, o valor da floresta em pé, mas em que dimensões econômicas, em quais negócios, mas principalmente gerando valor para quem? E o nosso foco é que quem está na Amazônia precisa ser o ponto focal de todo esse processo. Os 30 milhões de brasileiros que convivem com menor IDH, mais de 40% dessa população inscrita no CadÚnico. Isso é inadmissível em pleno século XXI, deixar de reconhecer que a Amazônia deve ser destino de investimentos estruturantes em novas cadeias de valor, e é isso que a gente tem promovido pelo Instituto Amazônia Mais 21, com o apoio da Confederação Nacional da Indústria e de diversos parceiros privados. Além disso, para que tudo isso seja possível, estruturamos uma facility de investimentos sustentáveis para conectar dinheiro a projetos na Amazônia. Em grande medida, o setor financeiro não compreende os riscos e os desafios da região amazônica e permitir apresentar como se opera a Amazônia, tirando o risco das operações, usando o blended finance, numa forte agenda de assistência técnica para originar bons projetos, mitigando o risco a essas operações financeiras em maior volume. A Facility de Investimentos ela foi pensada para o Brasil. A gente, Sérgio, já está ampliando essa operação para o Nordeste, em colaboração com o Ricardo, nosso amigo do Ceará, e isso pode também servir ao Centro-Oeste, servir ao Estado do Mato Grosso, para que a gente conecte um maior volume possível de recursos financeiros e, por meio de assistência técnica, apoiar o desenvolvimento de projetos íntegros, com boa documentação, que destrave esse capital em volume. Por fim, acho que é importante, todos os empresários aqui, e eu tenho buscado demonstrar isso ao longo dos últimos anos, que eu tenho a honra de presidir o Conselho Temático de Meio Ambiente e Sustentabilidade da CNI, que é o reposicionamento da compreensão empresarial acerca da agenda de sustentabilidade. Sustentabilidade não pode mais ser percebida apenas como licença e obrigações. É uma agenda de negócio. E aqui a gente tem duas dimensões. Ou você se coloca na agenda da sustentabilidade e usufrui dos ganhos que essa agenda pode, que nos permite ter, seja de reputação, seja para o próprio core business da empresa, e reposicionando, inclusive, suas áreas de
atuação na agenda ou no recorte de responsabilidade socioambiental. Se você ainda está percebendo que isso é custo, talvez tenha aqui uma oportunidade de reposicionar, porque ela traz ganhos e a gente pode contribuir fortemente com esse reposicionamento a partir do Instituto, da CNI e das federações de indústria. Agora, essa evolução traz responsabilidades e a organização do setor financeiro está impondo regras muito mais rápidas do que havíamos mapeado e identificado. A exemplo do que a gente tem feito na Amazônia, em parceria com a Federação de Agricultura, até mesmo com o INCRA, de forma inusitada, que é apoiar a estruturação de projetos para o reposicionamento da produção local para modelos sustentáveis. Por quê? O setor financeiro não admite mais risco de operações não íntegras. Já temos vários exemplos no Brasil de projetos financiados e trazendo o setor financeiro a responder por isso. O setor financeiro não admite mais risco de operações não íntegras. Já temos vários exemplos no Brasil de projetos financiados e trazendo o setor financeiro a responder por isso. O da Amazônia se organizou para garantir que a COP30 seja um sucesso. Temos projetos, temos portfólio de opções e levaremos essa mensagem à COP30 porque queremos aproveitar este momento, não pelo evento em si, mas para uma estruturação de uma agenda pós-COP30, garantindo chamar a atenção de investidores e parceiros que queiram caminhar conosco nessas diversas agendas que mapeamos, bioeconomia, restauro florestal. Essa, e aqui engrosso o coro pela provocação que fez o Virgílio, da Amazônia se organizou para garantir que a COP30 seja um sucesso. Temos projetos, temos portfólio de opções e levaremos essa mensagem à COP30 porque queremos aproveitar este momento, não pelo evento em si, mas para uma estruturação de uma agenda pós-COP30, garantindo chamar a atenção de investidores e parceiros que queiram caminhar conosco nessas diversas agendas que mapeamos, bioeconomia, restauro florestal. Essa, e aqui engrosso o coro pela provocação que fez o Virgílio, a CNI formalmente já se posicionou pela criação da Agência de Regulação de Carbono e a regulamentação desta legislação é urgente para que os créditos de carbono de base florestal originados na Amazônia possam ter integridade e serem comercializados com absoluta segurança jurídica, tanto para o comprador quanto para o vendedor, enfim. Isso é uma agenda urgente que precisa ser superada. Para finalizar, estaremos na COP30, pedi ao Alex, que nosso colega, né, um dos melhores quadros que temos na CNI, presidente de Federação do Pará, se a gente não conseguir hotel, me arruma 2 ganchos que eu levo à rede. Um bom evento a todos.